63 Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 229 Painéis de LCD Novo colheitadeira. Autor: Kati Tradutor: Endless Fantasy Translation Editor: Endless Fantasy Translation. Esse capítulo veio de novelfull.com. Por favor, confira o site, link na descrição. Mesmo o mais barato dessas três opções de atualização requer 9.000 pontos. No entanto, isso é um problema. Ainda era o mesmo painel de sistema familiar e opções de direção de atualização, além da opção de direção de atualização de energia psíquica extra que apareceu devido à posse do cristal de energia psíquica. As outras opções eram aquelas que ele poderia encontrar em atualizações comuns. Quanto aos pontos necessários, ele olhou para o grande número de materiais básicos ao lado dele, sem se sentir ansioso. Ele começou a mover materiais para a seção de entrada para reduzir o custo de atualização. No momento, o corpo principal da colheitadeira foi concluído. O que restou foi o motor, painel de controle, eixo de transmissão e outras pequenas peças que continham a essência da inovação humana. Ele pode não ter a tecnologia necessária, mas materiais não faltam no abrigo. Iron, eu vou encher para você. Cobre, eu vou te dar o quanto você quiser. Suma até trouxe um container de diesel e colocou ao lado da colheitadeira. Quanto às sobras, deu uma olhada nos preços de vários produtos eletrônicos do mercado e tocou para selecionar as sobras de reserva de farinha no abrigo. Sumo começou a negociar rapidamente. Em primeiro lugar, comprou as diversas necessidades para o interior do veículo, como baterias, pneus, rodas e outras pequenas coisas. Não havia demanda por tais coisas no momento, e a probabilidade de receber esses itens diversos de baús de tesouro não era pequena. Portanto, ainda havia muito estoque no canal de negociação. Após a caça ao tesouro, as reservas de farinha restantes começaram a diminuir, à medida que mais quinquilharias começaram a aparecer no chão também. 2 painéis LCD, uma unidade de motor quebrada e um alto-falante com defeito. Havia uma variedade de itens. Depois de comprar essas coisas, sem contar os pontos de desastre cobrados pelo correio, as reservas de farinha no abrigo estavam quase vazias. Meu Deus, se eu não conseguir colher comida suficiente desta vez, com base na taxa diária de consumo de alimentos do abrigo, enfrentaremos uma crise de escassez de alimentos em menos de uma semana. Após a evolução de Ori e a adição de Moori, o urso guerreiro glutão, a taxa atual de consumo de alimentos dos habitantes do abrigo subterrâneo era de pelo menos 8 catis de farinha por dia. Sem mencionar que o apetite crescente diário de Sumo ainda não havia sido incluído. Felizmente, depois de adicionar esses itens na seção de entrada, o requisito de pontos de sobrevivência das duas primeiras opções de direção de atualização finalmente caiu para um número razoável. O custo da direção de atualização de fortalecimento caiu de 9.120 pontos para 5.900 pontos, enquanto o custo da direção de atualização focada na separação e coleta caiu de 11.350 pontos para 7.120 pontos. Quanto ao custo da terceira direção de energia psíquica, permaneceu inalterado em 18.500 pontos. Sem pensar demais nas coisas, olhando para os 2 primeiros itens, Sumo imediatamente fez sua escolha. O desastre do bem-estar durou apenas 3 dias, então a velocidade com que a colheitadeira trabalhava era um elemento mais vital da fazenda. Mesmo que a eficiência das funções de coleta e separação sofresse como resultado, a velocidade de colheita ainda era sua principal prioridade. Neste ponto, apenas alguns cálculos básicos foram suficientes para dizer a diferença entre as duas opções. Eu escolho a primeira direção de atualização. Sumo selecionou a primeira opção. Enquanto ele olhava para a concha vazia da colheitadeira à sua frente em antecipação, 5.900 pontos de sobrevivência desapareceram como água corrente. Então, o raio verde esmeralda é muito perdido reapareceu no abrigo subterrâneo. Comparado ao processo de atualização violento usual, parecia que depois de gastar a maior quantidade de pontos de sobrevivência de todos os tempos, o processo de atualização finalmente se tornou mais refinado.
Era como se tivesse se misturado à brisa noturna, transformando a máquina silenciosa e suavemente. Tocados pela luz verde, os materiais no chão começaram a flutuar no ar, dançando ao vento como se possuíssem vida. Os blocos duros de ferro e cobre também começaram a derreter em várias formas estranhas, ligando-se lentamente ao invólucro da colheitadeira, vibrando levemente ao fazê-lo. Gradualmente, à medida que mais e mais materiais desapareciam, a colheitadeira também foi coberta por uma espessa película verde. Tornou-se difícil ver quais negócios secretos estavam acontecendo lá dentro. Esta parece ser a primeira vez que tal coisa aconteceu durante uma atualização. Vendo que o feixe de luz verde já havia se dissipado, mas a película verde na colheitadeira ainda permanecia, Sumo caminhou curiosamente até ela e tentou cutucar a película com as mãos. No entanto, tocá-lo parecia rachadura no espaço quando os 3 itens de bem-estar foram entregues anteriormente, extremamente firme. Felizmente, após cerca de meio minuto, o filme verde começou a encolher gradualmente para dentro e desapareceu lentamente. Uma nova colheitadeira finalmente foi concluída. À medida que o filme verde desaparecia, a máquina gigante à sua frente revelava seu novo visual. As cores originalmente variadas das chapas de ferro e a sua aparência dilapidada anterior não eram mais visíveis agora que a colheitadeira estava totalmente montada. Na superfície pintada de branco prateado, 3 longas linhas se estendiam da frente do veículo até a traseira, e um enorme caractere SU estava impresso na lateral da porta da colheitadeira. O equipamento usado para a colheita na frente era brilhante e afiado, parecia extraordinário. É isso. O poder do sistema. Parece que se você tem dinheiro, pode criar o que quiser. Uma vez que ele examinou as partes internas originalmente perdidas, Sumo sentiu que os 5.900 pontos de sobrevivência foram bem gastos. Sumo sentiu o poder da função de atualização do sistema. A qualidade do maquinário sempre pode ser determinada pela precisão de sua construção, pois peças mal construídas podem resultar em altos custos de manutenção e maiores margens de erro durante a operação. Se a colheitadeira mantivesse o formato da concha artesanal de antes, mesmo que pudesse ser operada, ela não duraria muito e suas limitações de projeto impediriam o progresso e a eficiência de sua produção. Olhando para a colheitadeira atual, o processo de atualização fez um trabalho muito bom neste ponto. Cada junta e canto do veículo parecia exalar uma sensação de beleza mecânica. Seu exterior parece magnífico, mas eu me pergunto como será a experiência de dirigir e operar. Com um sorriso, Sumo se aproximou, abriu a porta do veículo, que tinha um grande caractere SU impresso nela, e sentou-se lá dentro. Depois de adicionar a pele de lobo que ele obteve da caça e os vários materiais que encontrou, embora a cabine do motorista não fosse luxuosa, era muito melhor do que o interior básico do Artiger. Entre eles, os 2 enormes painéis de LCD no painel de controle central da colheitadeira foram os mais atraentes para Sumo. Seja em Artiger ou King Kong, eles foram projetados com a estrutura mecânica mais simples e extrema em mente, evitando a adição de quaisquer dispositivos eletrônicos na construção. Embora seu design garantisse a durabilidade no terreno baldio, eles também perdiam em termos de aprimoramentos tecnológicos e ajudas assistivas que teriam melhorado sua funcionalidade e facilidade de operação. Será que gastar 5.900 pontos de sobrevivência resultou na criação de um conjunto completo de sistemas de controle eletrônico? Sumo sentou-se nervosamente no banco do motorista. Quando ligou a colheitadeira pela primeira vez, girando a chave, o motor começou a roncar. Estrondo. Estrondo. Quando soou o terceiro estrondo de ignição e combustão, uma nuvem de fumaça preta espessa foi ejetada do único motor diesel monocilíndrico da colheitadeira, enchendo a garagem com o forte cheiro de diesel. Bip. 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 A ignição foi concluída, a bateria foi ligada e o indicador no painel começou a girar enquanto iniciava seu processo de autoverificação. Ao mesmo tempo, os 2 enormes painéis LCD exibiam um enorme logotipo. SU. Era o mesmo caractere chinês familiar. Quando a palavra SU apareceu,
O painel de LCD também concluiu seu processo de autoverificação e 2 novos painéis de operação surgiram. Porra, ele construiu um sistema de controle eletrônico simples para mim. Aqueles 5.900 pontos valeram a pena. Atualmente, não havia sistema de controle de programação de computador no abrigo e nenhuma árvore de tecnologia específica para expandir o sistema eletrônico do veículo. Completar um salto de marco à custa de tão poucos pontos de sobrevivência foi um ganho enorme. Sumo tentou controlar as funções do painel com os dedos. Depois de um tempo, ele finalmente entendeu as funções dos 2 painéis do painel. O painel à esquerda foi usado para controlar a função de colheita. Depois de clicar no botão acima para baixar automaticamente a plataforma, a extremidade frontal do divisor de linha cairia para um nível de 5 a 10 centímetros acima da superfície do campo. Também poderia controlar a velocidade de colheita. Quando tudo isso estava configurado, o painel se iluminava em verde. Neste momento, acionar a alavanca do câmbio principal faria com que a máquina iniciasse a colheita. O painel à direita foi responsável pelas funções de coleta subsequentes. No momento, a plataforma de recebimento de grãos da colhedora ainda estava na posição vertical. Somente quando toda a plataforma fosse abaixada, o sem fim de grãos seria puxado para a posição aberta e o saco de grãos seria pendurado no gancho para sacos de grãos. O botão no painel pode ajustar a eficiência e a direção da coleta. Com esses 2 painéis, era possível que uma única pessoa operasse a colheitadeira. Bem, ser capaz de controlar coisas assim me poupa muitos problemas, mas a colheita de amanhã ainda terá que depender do trabalho manual. O espaço da garagem não era grande. Depois de experimentar as outras funções do painel de controle, Suma sentiu com satisfação e desligou o motor. Ao mesmo tempo, o painel de propriedades da colheitadeira foi exibido, revelando sua verdadeira forma: microcolheitadeira. Descrição: uma colheitadeira criada com base em um projeto do mecânico não qualificado Sumo. Embora seja pequeno, tem um conjunto completo de funções. Todas as suas funções foram integradas em seu sistema de controle semi-inteligente e podem ser usadas com bons resultados no campo da agricultura. Eficiência de colheita, 20000 m2 a 30 mu/60 mins. Consumo de combustível, 2666 m2 4 mu/1 L. Habilidade especial, conversão de eficiência. Aumentar o consumo de combustível melhora a eficiência da colheita. Cada vez que o consumo de combustível dobra, a eficiência da colheita também dobra, com um limite superior de 3 vezes. Quanto maior a ampliação, maior a probabilidade de danos à colheitadeira. Comentário: ao fazer overclock, lembre-se de encher o tanque de água. Um mu de terra leva cerca de 2 minutos para colher. Embora essa velocidade não seja lenta e não muito diferente das pequenas colheitadeiras comuns na Terra, é insuficiente para colher os 200 mu de terra perto do Candlelit Shelter. Se mantivesse sua taxa original de eficiência de colheita, um ciclo de colheita para 200 mu de terra levaria mais de 6 horas. Ele também teve que levar em consideração o tempo necessário para resfriar o maquinário para evitar o superaquecimento, o que elevou esse número para 8 horas. Se não houvesse desastre de bem-estar, essa taxa de eficiência de colheita ainda seria aceitável. No entanto, considerando seus planos para 4 ou 5 ciclos de plantio, isso claramente faltou. Atualmente, as reservas de diesel na base não são suficientes. Mesmo depois de atualizar o poço de petróleo, a quantidade está longe de ser suficiente. Tenho que encontrar uma maneira de obter diesel em outro lugar. Ainda havia 72 litros de reservas de diesel no abrigo. Depois de coletar a porção de amanhã, ele teria 90 litros, o que era suficiente para usar a habilidade especial da colheitadeira uma vez. Quanto aos multiplicadores mais altos, bem como ao consumo de combustível de suas outras máquinas, seria muito extravagante para ele confiar em pontos de desastre para adquirir suprimento suficiente. Pode ser uma boa escolha retirar alguns materiais para negociar no reino secreto do comércio.
Me Post-Apocaliptic Shelter Capítulo 230 Preparação. O último dia ocupado depois de descobrir seus planos para resolver a escassez de diesel e registrá-los em sua lista de materiais necessários, Sumo voltou ao terceiro andar. Uma vez resolvido o problema da colheitadeira, lidar com as duas plantas que ainda estavam sobre a mesa ficou muito mais simples. Para o motocultivador, ele precisou apenas construir o eixo do motocultivador com base na única estrutura do trator. Isso não exigia muito conhecimento técnico, e o mesmo poderia ser dito para o moedor de farinha. O projeto que recebeu era para um eixo de leme rotativo inclinado, e Sumo completou a estrutura da casca na bancada de trabalho às 2 horas da manhã, sem muita ajuda do sistema. A bancada é fácil de usar, mas é difícil criar itens maiores. Depois que esse desastre acabar, as coisas se tornariam mais convenientes se eu construísse uma máquina de corte. Quanto às lâminas no eixo do leme rotativo, ele só podia contar com o sistema para montar e conectar lentamente as partes menores junto com a estrutura da casca. Felizmente, ele ainda tinha um suprimento abundante de blocos de cobre e ferro de seus negócios anteriores. Em termos de materiais, não encontrou grandes problemas. O tempo passou gradualmente e Sumo instruiu Moura a carregar algumas das coisas para cima e para baixo para ele. Quando os blocos de ferro que ele havia preparado se esgotaram, a última parte da fresa foi finalmente terminada. Em seguida, ele só precisaria esperar até amanhã e trocar alguns itens no reino comercial secreto que pudesse reduzir o custo dos pontos de sobrevivência necessários. Depois disso, o motocultivador pôde ser concluído, tornando-se uma parte importante de seu arsenal de equipamentos agrícolas mecanizados. Mestre Sumo, Moura está com tanto sono. Moura quer dormir. Eles haviam plantado os 3 mu restantes de terra, negociado um acordo e apressado a construção do motocultivador e da colheitadeira durante a noite. Esse tipo de eficiência de trabalho não poderia ter sido alcançado por uma força de trabalho tão pequena, mesmo durante a era civilizada. Moura, que havia trabalhado o dia inteiro, chegou ao limite. Depois de chegar ao segundo andar com Sumo, ele murmurou algumas palavras e se deitou no chão, adormecendo imediatamente. Olhando para o guerreiro urso adormecido, Sumo não conseguia decidir se ria ou chorava. Depois de usar o cartão pergaminho de pintura da montanha e do mar em Moura, ele voltou para sua pequena cama. Olhando para sua lista de tarefas para a manhã seguinte no diário, Sumo massageou sua cintura com emoção. Trabalhar na fazenda pode não ser tão perigoso quanto lutar, mas com certeza é um desafio à sua maneira. É provável que, após essa experiência, todos os seres humanos no deserto se tornem bons agricultores ao retornarem à terra. Sua mente estava cheia de vários pensamentos enquanto ele se jogava na cama. Antes mesmo que ele tivesse tempo de ler os comentários no War Channel, uma onda de fadiga o dominou. Suportando a exaustão de sua mente e corpo, Sumo usou a carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar em si mesmo e bebeu um pequeno copo de água de energia psíquica. Ele imediatamente ficou sonolento e caiu em um sono profundo em poucos minutos. Esse tipo de exaustão mental era muito mais atormentador do que a exaustão física. No entanto, após a recuperação, ele encontrou o mesmo fenômeno que aumentou gradualmente sua tolerância física e mental. Durante o sono, as células de seu cérebro rapidamente se reagruparam e se reorganizam para garantir que seu corpo não pareça anormal no dia seguinte. O poder enevoado da luz estelar da carta do pergaminho de pintura da montanha e do mar, e os pontos de luz azul criados pela energia psíquica da água, também vagavam constantemente ao redor de seu corpo, produzindo vários tipos de energia que eram exigidos pelo corpo humano. Esta noite, Sumo dormiu profundamente, o som de sua respiração pesada ondulando para frente e para trás no terceiro andar do abrigo subterrâneo vazio. O fraco luar branco caía em cascata pela janela de vidro no segundo andar, iluminando os 4 pequeninos que dormiam no segundo andar. Se um olhar traçasse o caminho da janela de vidro até o topo do abrigo, seria capaz de ver a lua brilhante e as estrelas esparsamente distribuídas no céu, retratando um tipo muito diferente de beleza no deserto acidentado.
Este era um lugar de desespero. Este também foi um lugar onde uma nova vida nasceu. Inúmeras sementes foram plantadas na terra arada uma após a outra hoje, esperando a chegada do desastre e do bem-estar para brotar e prosperar. No entanto, os donos dessas sementes estavam destinados a ter uma noite sem dormir esta noite, levando consigo a expectativa da colheita de amanhã. Mesmo depois de um dia cansativo, esses refugiados deitaram-se na cama apenas para perceber que não conseguiam dormir. Eles trabalharam duro o dia todo e estavam exaustos de tanto trabalho, mas de alguma forma tiveram um surto de insônia. Parecia incrível, mas a empolgação e a expectativa que eles tinham pelo futuro suprimiam os protestos de seus corpos exaustos. Todos os tipos de pensamentos e imaginações estavam passando por suas mentes, um após o outro. Eles passaram fome por um mês. Depois de comerem consumindo suas rações diárias de comida, se voltassem a sentir fome, só podiam optar por colher cascas, capim, raízes para aliviar a sensação de fome. Todos estavam acostumados com os dias em que a comida nunca faltava, desde que tivessem dinheiro, mas quando de repente chegaram a tal ambiente, era inevitável que todos passassem por um período de ajuste desconfortável e doloroso. No entanto, esta situação mudaria depois de amanhã. Não importava que tipo de colheita fosse, desde que fosse comestível, com os bônus do desastre e do bem-estar, tudo o que eles precisavam era cultivá-los cuidadosamente por um dia ou dois, e eles seriam capazes de colher uma colheita que poderia aliviar suas necessidades alimentares urgentes. A essa altura, a crise alimentar que vinha oprimindo os habitantes do deserto seria resolvida e suas dores enlouquecedoras de fome seriam rapidamente satisfeitas. Legumes assados, legumes fritos, legumes cozidos, panquecas sem fermento, grandes pães brancos cozidos no vapor, macarrão, pão de milho chinês, sopa de raiz de lótus, legumes selvagens fritos. Cada abrigo tinha plantações diferentes, e os pratos de comida que apareciam em sua imaginação eram completamente diferentes. Enquanto engoliam a saliva que havia sido secretada rapidamente, eles só podiam suportar o vazio em seus estômagos durante a noite. Quando o sol da manhã surgiu, a maioria das pessoas ainda estava acordada, eles apenas descansaram com os olhos fechados. No entanto, esse cansaço não conseguiu derrotar o espírito desses humanos que viviam no deserto há um mês. Quando chegou a hora, todos tomaram um café da manhã pobre e rapidamente correram para seus campos para continuar cultivando. Claro, Sumo, que havia adormecido no abrigo, não sabia de tudo isso. Em seu sonho relaxante, havia 10.000 mu de terra fértil perto do abrigo subterrâneo. Vários pequenos rios sinuosos, como aqueles que estavam em Hope Plains, borbulhavam lentamente. Parecia o paraíso na terra. Um peixe gordo que nadava ao longo do rio foi capturado por Moori, que estava deitado próximo ao riacho, fazendo ruídos de se debatendo. Oreo ainda estava deitado em uma encosta alta com Big Spark e Little Spark, onde ela poderia se bronzear. Ela estava deitada preguiçosamente, olhando para a cena da colheita abaixo. No terreno próximo ao rio, incontáveis melões doces e frutas estavam por toda parte. Os galhos das várias frutas da árvore estavam dobrados e pendurados baixos devido ao peso dos frutos maduros. Colhendo as frutas à vontade, o sabor inebriava suas papilas gustativas, deixando-o extremamente satisfeito e feliz. Ding ding ding. Quando o grande relógio pendurado na parede do ginásio atingiu a hora marcada, ele começou a emitir um som áspero. Sumo foi acordado de seu sono pelo alarme, e sua consciência gradualmente voltou ao seu corpo. Que sonho gratificante! Com um suspiro, Sumo abriu os olhos. Ele combinou o tempo do alarme com seu relógio biológico, que ele desenvolveu e manteve enquanto vivia no deserto. Depois de dormir por 6 horas, minha força mental se recuperou totalmente. Parece que o cérebro pode realmente ser treinado. Sumo tocou a parte de trás de sua cabeça, que parecia um pouco fria, para confirmar que ele não havia perdido o cabelo. Depois disso, ele bebeu um grande gole de água de energia psíquica e se levantou para caminhar até a sala de estar. Diferente do cheiro fresco do Hop Shelter,
O ar levemente opaco no underground shelter parecia um pouco mais real. Depois de respirar fundo 2 vezes, ele pegou a lança e executou uma série de movimentos de aquecimento da técnica de lança da família Su. Sumo então foi para o segundo andar. Os animais geralmente preferem lugares claros e ventosos. Portanto, o terceiro andar do porão era apenas de Sumo, enquanto os 4 pequenos estavam deitados no chão do segundo andar. Vendo Sumo se aproximando, Oreo acordou e se debateu intimamente, circulando em torno dele. Moori, que havia adormecido exausto ontem, ainda respirava profundo e pesadamente enquanto continuava em seu sono profundo. Depois de passear e confirmar que não havia anormalidades perto do abrigo subterrâneo, Sumo esfregou as mãos e voltou para a bancada. Ele começou a estudar cuidadosamente as tarefas que tinha que completar neste último dia antes do desastre. A coleta de sementes é a tarefa mais importante que tenho hoje. Ela não será usada apenas no reino do comércio secreto, mas o Candlelit Shelter deve plantá-las antes do amanhecer para evitar o desperdício de tempo de semeadura. Quanto à colheitadeira e ao motocultivador, eles podem esperar. Quando chegar a hora, posso providenciar para que as pessoas do Candlelit Shelter venham buscá-los. Eles podem ser usados antes que o segundo ciclo de plantio seja concluído amanhã. O trigo colhido pela colheitadeira perderia suas camadas mais externas. O trigo pertencia à categoria das frutas, e perder essa camada externa causaria menor sobrevivência das lavouras plantadas no segundo ciclo de plantio. Somente colhendo o trigo manualmente e protegendo cuidadosamente as camadas externas da casca, as sementes poderiam ser preservadas intactas e usadas para o segundo ciclo de plantio. Portanto, seja a primeira colheita da terra do solo preto ou a primeira colheita dos campos próximos ao Candlelit Shelter, ambas exigiriam mão de obra para colher com cuidado. Claro, depois que o primeiro lote de sementes foi coletado, eles poderiam começar a usar máquinas modernas para aumentar a velocidade e a eficiência da colheita. Quanto às sementes das couves e cenouras na terra de terra preta, ele precisaria esperar até que florescessem e frutificassem antes que pudesse remover as sementes e colher as plantas. Já a soja, era mais simples de cultivar. Eles só precisariam esperar até que a fruta estivesse totalmente crescida. Após a colheita, eles poderiam ser usados para semear. 5 mu de terra. Há tanto para eu fazer que é improvável que eu termine de colher a colheita a tempo. Então esta tarefa, vou passá-lo para Moori. Ele rapidamente preencheu o nome de Moori, que ainda estava dormindo, no coluna da colheita, antes de começar a tomar providências para outras tarefas futuras. Ainda faltavam 4 horas para o reino comercial secreto ser aberto. Ainda faltavam 10 horas para o lançamento aéreo. Incluindo o tempo de amadurecimento e colheita, cada segundo deste último dia antes do desastre importava. Sumo foi até o depósito de material e pegou toda a farinha restante e 2 repolhos. Como era sua prática habitual, Sumo preparou uma grande panela de sopa de macarrão que foi suficiente para eles comerem ao longo do dia. O cheiro de repolho de energia psíquica encheu o ar e, quando o goloso Moori seguiu o cheiro até a cozinha, um novo dia começou oficialmente. Como ele estava limitado pelo tempo, uma sensação de ansiedade e impaciência parecia pairar no ar. Após o café da manhã, Sumo viajou para a terra do solo preto junto com os 4 pequenos. Quando ele olhou para o chão sob seus pés, a ansiedade no coração de Sumo finalmente diminuiu um pouco. Esta terra está finalmente pronta para uma colheita abundante. Mi Post-Apocalyptic Shelter Capítulo 231 Um salto no tempo. Colheitas maciças. O solo preto foi formado em condições mais frias quando a vegetação da superfície morreu, e a matéria em decomposição foi corroída por um longo período de tempo, evoluindo para humus. Este tipo de solo era extremamente rico e rico em matéria orgânica. Também era fértil, leve e arejado, e mundialmente famoso como o melhor solo para cultivo, tanto que foi apelidado de armazém de grãos. Quanto ao pedaço de solo preto perto do abrigo subterrâneo, estava no auge no minuto em que emergiu. Além disso,
A grande quantidade de neve sob a qual estava enterrada significava que nem mesmo fertilizantes eram necessários para satisfazer as necessidades nutricionais das sementes que cresciam em todos os 5 acres de terra. É claro que as plantações nos campos precisavam de água para crescer, portanto, reabastecer o suprimento de água em tempo hábil era extremamente necessário. Depois de chamar Moori, Sumo partiu com ele, um caminhando na frente do outro, para espalhar os flocos de neve que haviam coletado individualmente em uma camada fina e uniforme sobre o solo. Depois de garantir que cada centímetro do solo tivesse água suficiente, Sumo precisou apenas de um pensamento, e seu espaço de armazenamento se abriu por conta própria. Depois de subtrair os 30 dias que ele havia dado a Zong Kringsu e os 3 dias que ele havia usado anteriormente, ele atualmente tinha um saldo de 167 dias em moeda de tempo restante em seu espaço de armazenamento. Este foi o tempo mais do que suficiente para ele plantar as sementes na horta. Ele abriu o painel de propriedades que o sistema havia criado. O painel mostrou que as 4 safras diferentes também tinham tempos de maturação diferentes. As que demoraram mais foram as da soja. Levaria 85 dias antes de atingirem o período de colheita. Em seguida veio o trigo da primavera, que levou 80 dias. As cenouras demoravam 60 dias, enquanto o repolho chinês levava menos tempo, apenas 58 dias e podiam ser colhidas. Esses tempos variados significavam que ele teria que usar o método mais econômico. Sumo escolheu 2 moedas de 30 dias, bem como 2 moedas de 10 dias e uma moeda de 5 dias. Moori, eu tenho uma tarefa para você depois disso. Está vendo aqueles 2 lotes de terra? Sua tarefa, mais tarde, é usar uma pá com cuidado e desenterrar o que está plantado no subsolo. Sumo produziu uma pá. Enquanto mostrava a Moori como cavar meticulosamente as plantas debaixo do solo, os olhos do urso brilharam com inteligência enquanto ele sentia rapidamente. No que diz respeito a um guerreiro urso relâmpago como Moori, ele pode não ser capaz de entender as voltas e reviravoltas dos modos humanos, mas ele pode pegar as coisas várias vezes mais rápido do que um humano se você demonstrar diretamente para ele. Além disso, depois de se acostumar com sua identidade de agricultor e aprender com o exemplo de Oreo, Moori já começava a se considerar o líder do plantio. Quando ele soube que eles iriam fazer a colheita agora, ele ficou naturalmente empolgado além da medida. Sua cabeça de urso balançava para cima e para baixo repetidamente enquanto ele apertava a pá com as patas de urso. Depois de direcionar Oreo, bem como o Big Spark e Little Spark para deixar o campo, Sumo se virou e agarrou o que parecia ser rarefeito. Várias moedas pousaram vagarosamente em sua palma. Essas moedas de várias cores irradiavam feixes de luz de cores diferentes de acordo com a sua qualidade individual. Enquanto as pontas de seus dedos se moviam ligeiramente, paralelas ao chão abaixo dele, Sumo não esperou mais. De pé em uma encosta alta, ele jogou decisivamente a primeira moeda de 30 dias. Bang! Um som nítido de estalo explodiu entre seus dedos. Como se ele tivesse desencadeado alguma regra entre o céu e a terra, o mesmo som reverberou em todo o pedaço de terra negra. O que, exatamente, era o tempo? Mesmo antes da transmigração, ninguém poderia dar uma resposta definitiva a esta pergunta. Tudo o que eles tinham eram especulações teóricas. Sumo também estava cheio de curiosidade sobre esses tipos de assuntos misteriosos. Um som chegou aos seus ouvidos como se o solo estivesse comemorando e chorando ao mesmo tempo. Curioso, Sumo olhou para o local onde a moeda havia caído. A brilhante moeda dourada era leve como o ar. Não havia nada incomum em seu arco de descida, e imediatamente se fundiu no solo negro no minuto em que entrou em contato com o solo. Em um instante, uma película dourada pálida se espalhou por todos os 5 acres de solo preto. Este filme não era uma coisa física e ponderada. Em vez disso, era como uma capa protetora que protegia o solo e todas as sementes dentro dele. No entanto, antes que Sumo pudesse descer e explorar, o filme dourado começou a derreter espontaneamente. Em um instante, aderiu completamente à superfície do solo. Em seguida,
Toda a parcela de terra preta e as sementes nela plantadas começaram a sofrer mudanças rápidas, como se um botão de avanço rápido tivesse sido pressionado. Foi uma sensação muito peculiar. Olhar para ele faria alguém se sentir como se tivesse entrado em um mundo alternativo. Neste mundo, Sumo poderia ficar para trás e ser um observador, observando como o sol nasce e se põe repetidamente. Ele tinha uma visão desobstruída, observando a cor da terra mudar rapidamente. Ao mesmo tempo, sob os efeitos da moeda do tempo, vários brotos verde-esmeralda brilhantes romperam tenazmente o solo que os cobria e emergiram ao ar livre. 1 minuto, 30 dias. Parecia que Sumo era o criador enquanto o sol nascia e se punha a cada 2 segundos. O impacto visual causado por essa experiência peculiar foi aterrador. O avanço rápido nos jogos pode ser alcançado apenas apertando um botão, mas quando você faz isso na vida real também, parece. É uma sensação incrível. Como jogar um jogo usando um plugin de trapaça. Quando Sumo jogou outra moeda de 30 dias, as mudanças finalmente começaram a ocorrer dentro da própria terra. O cheiro doce das plantas começou a flutuar no ar. Este é o processo de floração e polinização. A moeda do tempo é tão atenciosa ao acelerar todos os processos, até acelerou essa parte. Isso significa: meu pedaço de terra preta foi cuidado assiduamente por um mês inteiro. Depois que essa moeda caiu, as couves chinesas e as cenouras estavam prontas para a colheita. Depois que Mori desenterrou cuidadosamente seu primeiro repolho chinês de acordo com as instruções de Sumo, seus movimentos tornaram-se muito mais rápidos. Toda vez que cavava com a pá, trazia um repolho chinês verde-esmeralda. Dispostos ordenadamente no chão, eles pareciam muito agradáveis aos olhos. Ao se aproximar, era possível ver até pacotes de sementes florescendo com flores em meio ao solo revolvido e levantado durante a escavação das couves chinesas. Tenha cuidado e não estrague os topos. Depois de dar essa advertência a Mori e ver que não havia muito tempo para o plantio, Sumo decidiu participar da colheita de vegetais. Ele rapidamente começou a revirar o solo preto. O fato de haver um humano de um lado e um urso do outro, juntamente com o fato de ser fácil desenterrar vegetais enterrados no subsolo, resultou no urso e no humano usando apenas 1 hora para terminar a colheita de 2 acres de terra. Claro, se eles não tivessem o pergaminho de pintura da montanha e do mar para ajudá-los a se recuperar de sua exaustão física e reabastecer sua água de energia psíquica para que pudessem superar o estado de transe causado por tal trabalho mecânico repetitivo, eles precisariam de um barril inteiro de água apenas das várias milhares de vezes que eles se curvaram da cintura. Sumo esperou até que terminassem de colher todos os repolhos e cenouras chineses e que Mori movesse todas as plantas para um lado antes de começar o amadurecimento das safras restantes uma última vez. Desta vez, ele pegou as 2 moedas de 10 dias e a única moeda de 5 dias e jogou-as na horta. Uma onda de luz explodiu quando a soja e o trigo da primavera no chão começaram a frutificar rapidamente. Havia grãos gordos e vagens gordas de feijão em todas as plantas, enquanto o cheiro doce da colheita subia delas. 1 hora atrás, as sementes de trigo estavam dormindo no solo. 1 hora depois, havia sofrido um crescimento transformador e se tornado algo qualificado para ser comida. Embora ele já tivesse se assustado com os repolhos e cenouras chinesas, Sumo ainda achou difícil conter seu choque quando viu os grandes grãos em cada talo de trigo. O cheiro de trigo amadurecido flutuava no ar e entrava em suas narinas com o vento. Foi uma experiência incrível e única. Parecia um tapete dourado que surgiu em um instante do solo escuro, uma visão divina de se ver. Até Oreo, Big Spark e Little Spark, que ainda estavam de pé na encosta, ficaram atordoados. No segundo seguinte, observando os 3 animais correrem ansiosamente, Sumo não conseguiu mais reprimir sua excitação enquanto caminhava para o campo de trigo. Oh meu Deus, cada núcleo disso é dinheiro. Ao entrar no campo e escovar os grãos grandes e carnudos, um sentimento de contentamento e felicidade brotou espontaneamente em seu coração. Cada semente de excelente qualidade era um tesouro muito valioso no deserto.
Se ele trouxesse isso para o mercado e as pessoas vissem, ele provocaria uma agitação sem precedentes. Enquanto ele franzia os lábios e pensava na onda de recursos que a base estava prestes a experimentar, seu cansaço físico diminuiu ligeiramente. Devemos usar uma pá para desenterrar esta planta. Olhando para Moori, que estava parado ao lado dele e coçando a nuca, Sumo riu e balançou a cabeça enquanto pegava duas foices que havia preparado de antemão em seu depósito. Se não houver comida, vamos cultivar a nossa. Se a tecnologia não existe, nós mesmos a inventaremos. Enquanto ele ainda tivesse duas mãos, o deserto não seria capaz de impedi-lo de progredir. Colher este pedaço de terra que era ainda mais precioso que o ouro era apenas o primeiro de muitos passos resolutos. Como eu vou cortar com essa coisa? Um traço de gratificação apareceu no rosto de Suma enquanto ele balançava a foice em sua mão e observava a expressão intensa no rosto de Mori enquanto o urso procurava sinceramente aprender. Embora o ovo de estimação anterior tivesse sido rotulado como agressivo, Sumo agora o estava utilizando em áreas de produção. No entanto, isso não afetou as habilidades de combate de Moori. Depois que Sumo instruiu e mostrou como armazenar o trigo depois de cortado, Moori imediatamente começou a trabalhar. Além do mais, ele trabalhava em um ritmo assustadoramente rápido. Se a velocidade média de colheita de uma pessoa fosse 1, e ela só pudesse colher 1 acre de terra por dia, então Sumo, cuja eficiência subiu para 5 depois que seu corpo ganhou força substancial, podia colher manualmente entre 5 a 6 acres de terra por dia. Em termos de números, se ele não levasse em conta as vezes que usou o pergaminho de pintura da montanha e do mar para recuperar a força física e a água da energia psíquica para reabastecer a energia, sua eficiência poderia ser aumentada para entre 7 e 8. No entanto, ele provavelmente estava com 20 desde o início. A estrutura dos membros do urso garantiu que ele pudesse balançar a foice com firmeza e precisão todas as vezes, e basicamente não havia a necessidade de ele segurar as espigas de trigo pelos topos. Ele precisava apenas de um único golpe, e 3 ou 4 grãos de trigo se separavam do talo e caíam no chão. Mori era como um autômato sem emoção cortando grama. Sumo nem havia chegado ao fim do campo de trigo para começar a colheita antes que Mori terminasse de cortar 1/10 do trigo em apenas alguns minutos. Que urso relâmpago aterrorizante! Seu físico realmente fez dele um trabalhador rural incrível. Quando Sumo estalou a língua e viu quão energicamente Mori estava trabalhando, ele não ousou demorar mais e começou a trabalhar também. Os dois se esforçaram juntos e pelo menos conseguiram colher todo o trigo de 2 hectares de terra antes das 10 horas da manhã. Eles também aproveitaram para recolher todas as sementes de soja e colocá-las ordenadamente ao lado da pilha de trigo. Ofegante, tanto o humano quanto o urso sentaram-se na encosta para recuperar o fôlego. Felizmente, após essa rodada de colheita, eles puderam usar ferramentas automatizadas para concluir todas as etapas subsequentes. O trabalho cansativo finalmente foi concluído. Moori, espere mais um pouco. Venha tirar esses grãos de trigo de seus pés. Depois de hoje você poderá ter um bom descanso. Sumo recuperou uma garrafa de água tão grande quanto uma cabeça humana, cheia de água fresca de energia psíquica, e passou para o urso. Moori pegou a garrafa e bebeu até a última gota de seu conteúdo. A energia correu por ele mais uma vez enquanto ele trabalhava duro sob o sol escaldante. Eles trabalharam até cerca de 11h30. Quando o último lote de plantas foi transportado de volta para o abrigo pelo espaço de armazenamento para que pudessem ser armazenados lá, Sumo finalmente conseguiu dar um suspiro de alívio. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãs, Solem irmãos.